Há muito tempo eu venho planejando começar a contar um pouco da minha vida. Desde que eu sou menina, principalmente depois de uns 25 anos, as pessoas começaram a dizer para mim: Kátia, a sua vida é um livro. E isso, por conta, inclusive, de uma tragédia que eu vivi aos 25 anos, eu comecei a pensar em escrever um livro de fato. E hoje eu tenho até 2 livros publicados, mas em que eu sou coautora. Eu ainda não fiz a minha biografia completa, embora ela já esteja em andamento. Ainda não publiquei. Mas eu vinha pensando de que forma eu iria começar a contar a minha história. O que eu falaria primeiro? Começaria lá do início, da adolescência, dos 25 anos, onde essa tragédia aconteceu comigo? Ou eu começaria agora, do final? E hoje eu decidi começar esse primeiro capítulo dessa minha vida, que é um livro. Então, eu decidi começar do final. Mas não exatamente de hoje, ou deste ano, ou deste mês, ou desta semana. E sim de 4 anos atrás. Porque esse final começou neste capítulo, lógico, porque eu sei que eu ainda tenho muita vida pela frente, muitas coisas para fazer daqui para frente. Mas foi há 4 anos que alguma coisa especial aconteceu na minha vida, que me despertou para eu fazer o que eu venho fazendo nos últimos 4 anos. E gravar vídeos não é problema algum para mim. Eu já venho gravando nos últimos 3, 4 anos. Atualmente, eu faço 3 lives por semana de um projeto, 2 lives de outro projeto. Gravo reels, gravo vídeos, gravo lives, inclusive, com convidadas. Tenho programas aqui com convidadas. Então, a questão não era essa, tipo timidez ou alguma coisa assim. Era, de fato, como eu iria começar a contar uma história que, para mim, realmente é muito rica, muito significativa, e o propósito dela não é absolutamente, nunca foi, falar sobre a minha vida ou a minha história. Não tenho interesse nenhum nesse falar por falar. O que eu quero, de fato, fazer com que essa minha história possa, de alguma forma, ajudar você. E com tudo que eu venho aprendendo nos últimos anos, inclusive hoje eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, baseada numa live que eu fiz no último domingo, com uma pessoa que viveu também uma experiência difícil, passou por um luto, por uma depressão, por uma ideação, e hoje está aí também inspirando outras pessoas com uma história muito rica de vida. E ela falou que a virada de chave dela foi quando ela ouviu alguém falar para ela, um mentor que falou para ela: o que adianta você possuir tanto conhecimento e não transbordar na vida de outra pessoa? E é por isso que eu estou iniciando esse capítulo 1, essa história, a história da minha vida, desta forma aqui. E foi por isso que hoje foi esse dia escolhido, porque eu ouvi essa frase e isso me chamou muita atenção. Embora eu tenha feito a live com ela, eu, quando fui editar e quando eu fui refletir sobre a live, que eu faço isso, eu edito, depois eu publico, eu faço cortes da live e publico no meu canal. Aqui neste mesmo canal que você está assistindo aqui, Kátia Falcão Vida, eu também tenho uma página no Instagram, que é katiafalcão.vida, que existe há esse tempo aí, 3, 4 anos. Eu não me recordo, me cobre que eu trago essa data aqui, quando foi exatamente que eu comecei. Mas então veja só, há 4 anos eu estava em busca de refazer a minha vida amorosa, encontrar um parceiro para continuar a minha vida, ter um novo relacionamento, porque eu venho de um divórcio que aconteceu. Na verdade, a separação aconteceu há cerca de 18 anos, o divórcio veio uns 6 anos depois. Depois eu vou contar tudo isso aí, porque isso me trouxe muito aprendizado. E se você quer ter um bom relacionamento, não repita os mesmos erros que eu repeti e que eu vou contar aqui para vocês. Eu vou contar tudo que eu puder, tudo que foi importante para crescer, para acrescer em você, para que você não é nem se espelhar, que eu não quero que ninguém se espelhe em mim, não, porque eu nem sou esse exemplo todo de vida.
Eu cometi muitos erros e a minha separação é um desses erros que eu vou contar para vocês. É porque eu quero que você aprenda com a minha experiência, especialmente as experiências ruins que eu tive. Porque as experiências boas, a gente, que legal, bacana, parabéns e tal. Elas não geram tanto aprendizado quanto aquelas experiências ruins em que a gente, de fato, entra naquele buraco fundo e você chega a pensar que esse buraco não tem saída, que é uma areia movediça, você vai ficar dentro daquilo ali e você não vai sair mais dessa areia movediça. Só que eu sempre falo aqui que quando você pisa lá no fundo do buraco, não tem uma areia movediça, não. Você que acha que tem. Lá tem uma mola que quando você pisa, ela te impulsiona de volta para a vida. Ela te impulsiona de volta para a claridade, para a luz do sol. E é isso que eu quero conversar aqui com vocês. Que eu vou aqui durante sei lá quanto tempo, vamos ver quanto tempo vai durar esse livro, que é a história da minha vida, em quantos capítulos a gente vai fazer essa história da minha vida, e o quanto vai ser importante para vocês. Isso vocês vão ter que me ajudar bastante, porque vocês vão ter que me lembrar temas que eu for falando aqui, porque é muita coisa para falar. Especialmente esses últimos 4 anos, a quantidade de aprendizados que eu tive, de cursos, de imersões, de mentorias, de pessoas que entraram na minha vida e me ensinaram deveras, deveras. Então, vocês vão participar desse livro, isso aqui é uma história viva, e vocês vão me ajudar, me lembrando o que, é que eu já falei, o que, é que eu disse que eu ia falar, me cobrando o que, é que eu tenho que falar, para que essa história fique cada vez mais rica e possa cada vez ajudar mais a você e a todas as pessoas que você pode encaminhar essa história, para que elas também venham agregar valor aqui para a gente. Então, deixe comentários aqui, me falem de onde vocês estão vendo. O que eu falar aqui da minha história, você fala, e Kátia, eu também já passei por isso, eu também já pensei assim. Então, nós vamos construir isso aqui juntos e eu conto com a ajuda de vocês. Então, hoje eu vou falar aqui, já falei bastante, mas vou falar do iníciozinho. Como eu estava em busca de um novo relacionamento, eu comecei a. Eu estava muito caseira na época e falei: eu vou entrar no aplicativo desses de relacionamento. Entrei em alguns que eram. Eu queria me conectar com pessoas de fora do país, porque eu gosto, eu me identifico muito com americanos. Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, eu falo inglês, então eu queria assim mais era uma conexão que eu queria mais assim amizade e praticar o inglês. Então eu entrei inicialmente num site de aplicativos onde eu me conectei com pessoas de fora do país. Foi super legal, fiz algumas amizades que eu tenho até hoje. Não rolou nenhum romance ali, porque eu não me dispus a ir ver ninguém, ninguém se dispôs a vir até aqui, a vida enche a gente de atribulações, de questões, de problema, ou falta de dinheiro, ou falta de tempo, ou falta de vontade mesmo. Porque quando a gente tem vontade, a gente vai atrás da pessoa que a gente quer conhecer. Isso aí hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu acho que eu já não tinha desde adolescente. Eu sempre achei, intuitivamente ou não, que quando a gente está afim de uma coisa, eu achava e percebia. A gente corria atrás, a gente vai atrás. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. E quando se trata de relacionamento de homem e mulher, meninas, não faça o papel do homem. Não corra atrás do homem, pelo amor de Deus. Se você quer conquistar um cara que você realmente está afim e que você vislumbra um relacionamento bacana que pode surgir dali, deixe que o homem faça o papel do homem. O homem não gosta que você corra atrás, que você fique ali investindo. Isso aí é ele que tem que fazer. E eu não estou dizendo aqui para você ser grosseira, mal educada, metida besta, ficar fingindo que não está afim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, você pode demonstrar, você tem que ser educada, gentil, sorrir, falar, conversar, mas não vá correr atrás, porque os homens não gostam. Intuitivamente, instintivamente, essencialmente, os homens são caçadores, eles gostam de desafios. Não que nós, mulheres, não gostemos de desafios, mas esse tipo de desafio da conquista, isso aí é o homem que gosta, que curte, ele precisa exercer esse papel de conquistador, para que isso vire um desafio, um estímulo para ele correr atrás de você, se apaixonar por você, ficar afim de você. Se você inverte esse papel, o relacionamento está fadado a não dar em nada e acontecer o que muito tem acontecido hoje em dia, que as mulheres estão se jogando em cima dos caras e os caras estão aí, ó,
esnobando, não estão nem afim, não ficam com 10, com 20, com 30 e não se apaixonam por nenhuma, porque nenhuma faz aquele papel interessante de deixar o cara conquistar ela. Entenderam? Essa é a minha opinião, baseada nos meus 61 anos de vida. Não sou a dona da razão. Se você quiser correr atrás do cara, corra, problema seu. Eu acho que isso aí não vai dar em nada. A menos que você queira correr atrás de uma mulher. Se você está afim de uma mulher, aí beleza. Aí invista na mulher, porque a mulher vai curtir isso aí. Nós gostamos desse papel. Nós gostamos dessa coisa da conquista, de sermos conquistadas. De ver o cara tá atrás de você ali, ó, suando, dando valor àquilo ali, dando valor a você. Entendeu? Não é aquela coisa, porque eu vou me fazer de gostosa. Não é isso, tá? Mas o tema da live hoje, aqui do nosso vídeo, da nossa conversa, não é isso. Isso aqui é uma dica minha extra que eu estou dando, baseada na minha experiência de vida. Mas vamos lá. Eu falei que eu entrei em aplicativos de relacionamento, depois, estrangeiros, né? E a distância, isso e aquilo, acabei que eu fiquei ali com alguns amigos e eu entrei em aplicativos nacionais. E aí comecei a achar os caras esquisitos, babacas, bobões, os caras da minha idade, né? Na época eu 56, 7, 8. Cara, gente madura, experiência de vida, fazendo besteira, falando besteira, agindo como menino, como moleque. E eu falei, gente, eu fiquei tantos anos fora do mercado, né? Muitos anos casado, depois com outros relacionamentos também um pouco, não tão duradouros quanto o meu casamento, que foi de 17 anos, mais ou menos. E eu falei, deixa eu pesquisar aqui o que está acontecendo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ouvir a opinião de alguém. E aí, no velho e bom YouTube aqui onde nós estamos, eu fui lá buscar relacionamento, homens e tal, e joguei dali, comecei a seguir umas pessoas ali e ouvi exatamente isso que eu estou dizendo para você, de homens. Se você tem, inclusive, amigos homens ou irmãos homens, pergunte a eles se eles gostam que a mulher fique correndo atrás dele, se ele dá valor à mulher que fica correndo atrás dele. Vá lá e veja. Foi o que eu vi aqui também nas minhas pesquisas, tá? Que os caras, homens falando, né, ensinando sobre relacionamentos e tudo mais, e eu fiquei ali buscando sobre isso aí. Até que eu caí numa menina que fala também sobre relacionamentos, tem um canal enorme aqui no YouTube. E eu me identifiquei muito com ela, porque ela também é extrovertida, sociável, falante e tal. E ela ali, na mesma pegada que eu já achava que era, baseado em toda a minha história de vida, nos meus relacionamentos anteriores, desde adolescente. Com o meu primeiro namorado, que eu tinha 15 anos, eu demorei quase 4 anos e tanto aí, com o primeiro namorado, até quase 20 anos. E baseada nisso aí, ela falava coisas muito parecidas com o que eu achava. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela entrevistou uma outra mulher contando sobre seu relacionamento, que era uma mentora de palestrantes. Ela era palestrante e mentorava pessoas que queriam ser palestrantes. E aí ela falou simplesmente que a minha história de vida, ela dizia, a sua história de vida pode virar uma palestra. Cara, eu achei aquilo ali fez assim, acendeu assim as antenas. E eu falei, meu Deus, minha história de vida pode virar uma palestra. Eu já sabia que minha história de vida poderia virar um livro, e eu pensava nisso desde os 25 anos. Depois que eu saí daquela caverna lá, de depressão e tudo mais, depois que aconteceu essa tragédia na minha vida aos 25 anos, eu comecei a pensar, mas aí eu conheci o homem que acabou virando meu marido, casei, tive filho, não sei o quê, e esse plano de escrever o livro ficou adiado. Mas eu fiquei na minha cabeça com o negócio do livro, né? Mas a história da palestra, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu achava que palestrar era alguém que tivesse uma expertise ali própria, como os professores que têm algo para ensinar e tudo mais. Eu não imaginei esse mundo da palestra dessa forma. E aquilo me interessou assim profundamente e eu fui buscar o mundo das palestras. Para mim, que gostava de falar, que tinha uma experiência enorme de vida em relação ao o que eu aprendi com essa tragédia, que eu me transformei a partir dos 25 anos. Então eu falei, gente, isso aí para mim é sensacional. E eu fui correr atrás disso, e é por isso que hoje eu estou aqui nas redes sociais, por isso que eu tenho esse canal Kátia Falcão Ponto Vida. Vai lá se você tiver curiosidade, eu falo sobre depressão, sobre ideação, sobre superação, sobre luto. Eu falo muitas coisas ali da minha experiência de vida, trago lives com outras pessoas conversando sobre isso, psicólogas, terapeutas, ou pessoas que viveram também experiências fantásticas de vida e hoje estão aí iluminando a vida de outras pessoas, corroborando aqui com essa frase que eu falei no início. O que adianta você possuir tanto conhecimento e não transbordar na vida de alguém? Então, por isso eu iniciei aqui esse vídeo hoje, porque eu pretendo que eu possa ensinar ou mostrar para você algo de tudo que eu aprendi nesses últimos 4 anos, a partir desse vídeo, a partir da minha busca por virar uma palestrante e começar a estudar esse tema. Então, eu espero que isso ajude na sua vida, ajude na vida das pessoas que você gosta,
compartilhe esse vídeo, me conte se você já passou por alguma experiência muito trágica, muito difícil na sua vida, o que é que aconteceu, me fale de onde você está falando e vá me ajudando aqui a ir construindo esses capítulos daqui para frente. Esse é apenas o capítulo 1. A gente com certeza vai ter muitos capítulos aí para frente, porque eu tenho muita coisa para contar, para mostrar a vocês, para ajudar vocês a entender um pouco da vida, a entender um pouco do que é o deserto, que e olha, eu não saí do deserto ainda não, tá? Eu não saí, eu estou em busca de sair. Hoje eu já me sinto muito melhor nesses últimos 4 anos em que eu mergulhei nesse mundo para me conhecer, para entender tudo o que aconteceu na minha vida, inclusive a causa da minha separação, que me fez cair de novo no deserto, depois de tantos anos, 25 anos, quando eu passei pelo primeiro, pode-se dizer assim. E não foi nem tão primeiro assim, não, porque eu acho que com 20 eu já estava também, mas como era mais nova, faculdade, então superei mais fácil. Então, me ajudem, espero que vocês gostem aqui, contribuam aqui comigo, compartilhando, curtindo e comentando, e eu volto no capítulo 2.